né, eh, o acesso se dá por soluções individuais. Eh, o sistema, né, hoje, operado pela Sabesp, ele conta com 12 poços profundos, tubulares, subterrâneos, sendo que alguns aí eles funcionam como stand-by, né, eles só operam devido em períodos, né, onde há redução aí, ou aumento da demanda pelos serviços. Eh, o tipo de tratamento realizado no município, né, é o dos simples desinfecção, que é realizada na saída, né, dos poços, e algumas regiões, elas possuem elevada concentração de ferro, e nesse caso é necessário que passe também por um processo de filtração, utilizando catalisadores específicos, né, que promovem a oxidação e a absorção dos óxidos de ferro. Por exemplo, o que acontece no poço 13 do município. Após, né, o tratamento, né, a água ela é direcionada, né, para 4 centros de reservação de água, no município, né, sendo 3 na sede municipal e um na região de Porto. Conforme preconizado, né, no Plano Nacional de Saneamento Básico, adotou-se para a elaboração do plano municipal o mesmo conceito de atendimento, que considera adequado apenas o recebimento de água por rede geral, consta em canalização interna, ou poço nascente na propriedade com a presença de canalização interna. As demais formas de abastecimento elas são consideradas precárias devido ao potencial de agravos à saúde. Diante disso, as metas de cobertura por formas de abastecimento de água adequadas foram definidas com base na Lei 14.026 de 2020 e Plan SAB, quando trata-se de sistema coletivo, e pelo PSBR para a população que recebe água por soluções individuais. O atendimento, né, por formas adequadas para a população que é atendida por sistemas coletivos deve-se atingir 99% até 2033, e 100% ao final do horizonte de planejamento, né. Conforme dados, né, disponibilizados pelo município, né, o serviço hoje, o índice, né, ele está em torno de 100%, né, aproximadamente 100% de cobertura. Já para a população que recebe águas por soluções individuais, né, a meta estipulada pelo PCBR para 2038, ela é de 100%. Então ao final do horizonte de planejamento, né, a gente tem que trabalhar para manter esse índice de 100%, sendo que atualmente o índice é de 95,6%, que significa aí uma necessidade de incremento aí de 4,4 pontos percentuais até 2038. Além, né, dos indicadores de cobertura, né, pelos serviços, né, foram propostos também no âmbito do plano, 4 indicadores para mensurar a qualidade dos serviços prestados. O primeiro, ele é relacionado à eficiência de tratamento, que é medido por meio do índice de desconformidade para o parâmetro coliformes totais, o qual é proposto que até 1% das amostras do ano, né, acusem a presença desse micro-organismo, sendo que atualmente, o índice no município é de 0,53%, né, das amostras. Então, indicando uma situação de conformidade. O segundo, ele relaciona-se com a continuidade dos serviços, tendo o mesmo indicador proposto pelo Plan SAB, cuja meta para a região sudeste definida é de 21,6% das economias ativas não atingidas por paralisações. Conforme dados, né, prestados aí pelo prestador no SNIS no último ano, essa não foi um indicador possível de ser calculado. Os dois últimos, eles correspondem ao índice de hidrometração, e de perdas de água na distribuição, cujas metas também foram definidas com base nas metas estipuladas pelo Plan SAP. Então a gente tem que o índice de hidrometração já é atendido no município, e as perdas hoje elas se encontram, bem próximas aí à meta, abaixo, né, mas bem próximas aí da meta, estipulada para 2033, mostrando uma situação de conformidade. Então após, né, as visitas, né, para coletas, informações diagnósticos e estudo de demandas do serviço, né, foram identificadas algumas carências do município, né. Então, primeiro, a necessidade de ajuste no abastecimento de áreas urbanas isoladas, né, é identificado uma região no município que ela possui características mais urbanas, onde hoje a Sabesp ela não atua, então existe essa carência aí do município. Também a gente tem que,
Observando, né, a demanda projetada para o final do horizonte de planejamento, a gente tem que será necessário aí o incremento da capacidade de reservação em 110 metros cúbicos, né, para a população urbana e 480 metros cúbicos aí para a população, urbana isolada. Também a carência de promover o abastecimento adequado para a localidade de Barra e o loteamento irregular Primavera, né, no distrito de Porto. E também, a gente tem que o déficit hoje no município, pelo serviço de abastecimento de água, eles se encontram para as áreas onde a prestação ela é realizada de forma individual, né. Então, o acesso está por soluções individuais. Então, é necessário um apoio, e para a implantação de formas adequadas de abastecimento para essa população aí que reside fora da sede do município. Então, os principais programas e ações a serem desenvolvidas aí nos próximos 20 anos, né, para o alcance das metas estipuladas, né, o primeiro é a elaboração de um estudo de viabilidade de projeto para a implantação de sistemas coletivos de abastecimento de água nas áreas hoje que não são atendidas, né, conforme dito, foi observado uma região norte do município ali, um lugar onde indica-se, né, a implantação do sistema. Então, esses estudos a serem realizados, eles irão verificar a quantidade de ligações, né, a extensão da rede, se há viabilidade técnica para implantação do sistema coletivo, ou deve-se, né, manter aí o atendimento por soluções individuais. Após, né, a elaboração desses estudos, que devem ser realizados logo nos primeiros anos, do plano, a gente tem a ação de ampliação do atendimento, né, por sistemas de abastecimento de água, né. Então essa ação aí visa remediar o déficit, identificado aí para a população que reside fora da sede do município. A gente também tem um programa de ampliação, né, da capacidade de produção, tratamento e reservação de água, né, que, são situações aí que a serem realizadas no médio e longo prazo e que deverão acompanhar sempre o crescimento, né, da demanda pelos serviços. A gente sabe, né, como foi dito aí pelo prestador, a Sabesp, nas oficinas que foram realizadas, né, que é realizado esse acompanhamento, né, da demanda, então, a gente consta aqui somente essa ação aí para ser desenvolvida no médio e longo prazo. Uma vez que os índices de perda de água no município eles se encontram, né, em conformidade com as metas estipuladas, a gente tem uma ação contínua aí de manutenção do controle, né, das perdas, muito baseado nas ações aí que já são desenvolvidas no município, né, para o controle, das perdas de água. A gente tem uma ação contínua de manutenção, né, dos sistemas coletivos de abastecimento de água. Essa é uma ação que visa garantir, né, a o a continuidade do atendimento e as metas de qualidade dos serviços prestados. E pra população, né, que reside fora da sede municipal, né, é necessário aí o apoio da administração pública municipal, que é a titular dos serviços, nessas áreas. Então, a gente tem um programa, né, que visa distribuição de kits para o tratamento de água, essa população aí que faz hoje o uso de soluções individuais para ter o acesso à água, além da capacitação técnica, né, dessas pessoas, uma vez que elas são esses responsáveis desses imóveis rurais serão, né, os operadores desses sistemas. E por fim, né, a gente tem um programa aí de educação ambiental, né, que visa o consumo consciente de água no município, né. A gente tem que a o volume de água consumido per capita, né, ao dia no município, ele não é, ah dos mais elevados, quando a gente compara com os demais municípios do Cerezo e também do estado de São Paulo. Porém, né, num cenário aí de crescimento populacional e redução da disponibilidade hídrica, sempre é necessário, né, a execução de ações aí que visem, né, manter os níveis de consumo de água próximos aos valores atuais. Então, os investimentos necessários, né, a gente tem que até 2033 são requeridos aí investimentos, em medidas estruturais que englobam obras, intervenções físicas em infraestrutura de saneamento básico, da ordem de 10.641.911 reais, e no período posterior de 2034 a 2041, de 4.210.284 reais.
Já em medidas estruturantes, né, ou também denominadas não estruturais, que são ações voltadas ao desenvolvimento institucional, à implementação de mecanismos de participação e controle social, à qualificação dos atores envolvidos ou desenvolvimento de estudos e projetos, né, a gente tem que até 2033 são necessários, né, investimentos de R$ 792.920 e no período posterior de R$ 245.500. Já para a instalação, né, de soluções individuais, né, a gente tem que serão necessários investimentos aí até 2033 de R$ 224.343 e no período posterior de R$ 219.046, né. Além dos custos, né, de implantação também, os valores de, reposição, né, como também a distribuição dos kits, está contida nesses valores aqui de investimentos necessários. Então essa é a revisão, né, do serviço de abastecimento de água. Eu abro agora para que todos possam fazer comentários, tirar suas dúvidas ou contribuições. Alguma pergunta, gente, sobre o sistema de abastecimento de água? Alguma consideração, né, que seja importante a gente apontar no plano? Não sei se o Rafael quer comentar, Luiz, Fernando. Boa tarde. Dessa Boa vez tarde. eu não tenho nada para comentar, não. Acredito que o que a gente falou na oficina já foi suficiente e foi apontado agora. Obrigada, Rafael. Obrigado, Rafael. Então vamos dar sequência, né. Eu vou apresentar agora o eixo de esgotamento sanitário. Rodrigo, a sua câmera está aparecendo como desligada aqui para gente, tá? E agora? Tá tudo certo? Deu uma Agora foi. restartei Agora... aqui. Obrigado, viu. Qualquer problema de apresentar slide, essas coisas, podem me interromper, fique à vontade, tá bom? Então vamos lá, serviços de esgotamento sanitário, né? No mesmo contrato que abrange o eixo de abastecimento de água, as atividades do serviço de esgotamento sanitário, elas estão sob concessão da Sabesp, né? Então o contrato é de 2008, com prazo de vigência de 30 anos, e os serviços de esgotamento sanitário, eles também são regulados pela Arcesp. Os serviços, né, prestados aí pela Sabesp hoje, ela abrange a sede urbana, a região de Perozinho, Jardim Esperança Grande, Areião e parte da região de Porto, e também a área rural aí do residencial Paineiras, né. A gente tem aqui em parte de Perozinho, né, que é corresponde tanto a domicílios, né, situados em áreas urbanas e rurais, não há atendimento aí pela concessionária, bem como a área rural de Morro, né, que são essas áreas aí que estão demarcadas em vermelho. Eh, a gente pra das demais áreas do município, né, que são essas áreas marcadas eh, na cor bordeaux, né, mais vinho, a gente tem que o acesso aí se dá por soluções individuais, né, de esgotamento sanitário. Então, o sistema hoje, no município, né, ele conta com, 2 estações de tratamento, que é a ET da sede de Perozinho e a ET Porto, né, que fica mais para a região do Porto. Esses 2, sistemas eles se encontram, não estão interligados, né. Então, o sistema, né, de sede Iperozinho, ele contém uma extensão de 32 quilômetros de rede de esgoto e 4.742 ligações, né, dos quais aí a maior parte é residencial, que corresponde a 89,2%. Ainda, né, a gente observa essa presença aí de imóveis comerciais, né, que é 8% e menor participação, né, imóveis misto, público e industrial no nessa região. O esgoto, né, ele
o sistema, né, ele é composto por coletores troncos, né, e 6 estações elevatórias aí de esgoto. Estão apresentadas e ilustradas aqui. Após, né, essa última elevatória, né, o esgoto ele é direcionado para a Capela do Alto, que possui a tecnologia de lagoa facultativa, né, e trata aí 100% do esgoto coletado nessa região. A capacidade dessa né, é de 15 litros por segundo. E o efluente, ele é lançado, o efluente tratado, né, ele é lançado posteriormente no rio Olaria. Já o sistema, né, de Porto, né, ele tem 3 quilômetros de rede de esgoto e 311 ligações, né, também possui uma distribuição parecida, né, com a sede municipal, sendo os imóveis residenciais predominantes, né, 91,3%, e seguidos de comerciais, com 6,8%. E ainda há, né, 6 ligações públicas aí na região. O sistema lá também é composto por coletores troncos e 2 estações elevatórias, né, a estação Porto e a Marisa Holtz. E o efluente, né, ele é direcionado aí para a Porto, que ela tem a tecnologia de reator anaeróbio de fluxo ascendente, e trata aí 100% desses esgoto coletado dessas 311 ligações, né. A capacidade nominal, né, de operação dessa unidade é de 5 litros por segundo, e o efluente, né, ele é lançado aí no rio Sarapuí. Então, conforme foi apresentado, né, para o eixo de abastecimento de água, para o eixo de esgotamento sanitário também considerou-se, né, o conceito de atendimento definido aí pelo Plansab e PSBR, no qual aí que prevê, né, no qual considera-se adequado, né, a coleta seguida de tratamento para sistemas coletivos e o uso de fossas sépticas para sistemas individuais, né. Essa única solução individual, né, ela é apresentada somente a fossa séptica, porque é a informação disponível em bancos de dados, né, de saneamento. Mas conforme a gente vai comentar, existem outras aí formas que podem ser adotadas no município. Hã as metas, né, foram definidas também com base no Plansab e na Lei Federal 14.026 de 2020 para sistemas coletivos, sendo estipulado aí o índice aí de cobertura de 90% até 2033 e de 100% ao final do horizonte de planejamento, né. A gente tem que o dado atual no município, né, é de 82,6%, sendo aí requerido um incremento de 7,4 pontos percentuais para o alcance das metas aí ao final do curto horizonte de planejamento. Já para soluções individuais, né, a gente tem que as metas definidas pelo PSBR para 2038 é de 95% de cobertura por soluções adequadas de esgotamento sanitário, sendo que o índice, né, atual no município é de 2,5%. Então, há um há uma necessidade, né, de um incremento enorme aí de 92,5 pontos percentuais, para alcance aí dessas metas. Das principais carências, né, observadas no município, né, é que a no município há 2 ETs, né, que atendem apenas as áreas urbanas e que não possui aí capacidade de atender o crescimento populacional projetado para essas áreas, né. Então é necessária aí a realização de investimentos para ampliação dessas infraestruturas aí para que possa haver o atendimento, né, da demanda projetada ao final do horizonte de planejamento. E a outra carência aí com a ser destacada também, né, é o predomínio aí de soluções inadequadas, né, para o tratamento de esgoto, nas áreas hoje fora da sede municipal, as áreas rurais, né. A gente tem que a ocorrência de poços rudimentares, conforme dados do censo demográfico, era de 96,8%, no município. Então as ações, né, propostas aí no âmbito do eixo de esgotamento sanitário. A primeira ação, né, é a elaboração de estudos de viabilidade de projetos para implantação de sistemas coletivos de esgotamento sanitário para as áreas, rurais isoladas, atendidas aí por sistemas de abastecimento de água, né. Então entende-se que onde há a presença de sistemas coletivos de abastecimento de água, há teoricamente uma viabilidade técnica e econômica, né, para a implementação de rede de coletores de esgotamento sanitário e implantação do sistema coletivo. Então deve-se, né, realizar esses estudos, né, para
confirmação dessa situação e sendo levantado, né, o número de moradores, também o número de ligações, a extensão da rede, a taxa de substituição das ligações, né, e essa ação aí de elaboração do estudo, ela deve ser realizada logo nos primeiros anos. A gente também tem a ação, né, da ampliação da rede coletora de esgoto, né, uma vez aí que o déficit hoje, eh, ele também encontra-se presente aí na área atendida por sistema coletivo, então é necessária essa ampliação da rede para alcance aí desses domicílios que hoje não são atendidos, né. E também a ação da ampliação aí de tratamento de esgoto existente, né, da também visando aí remediar o esse déficit aí para as áreas, ah, atendidas por sistemas coletivos. Já para a população aí que, não será atendida, né, para a população rural, atendida por sistema coletivo, né, a gente também tem uma ação aí sendo desenvolvida aí pela administração pública municipal, que hoje é a titular de serviço de implantação dos sistemas de tratamento, né, em áreas, rurais isoladas, por SA. Essas áreas, elas serão as indicadas, né, após o estudo de elaboração aí da primeira ação. Quando não houver essa indicação da implantação, né, deverá ser providas soluções individuais de esgotamento sanitário. Então, o conjunto dessas 5 ações aí visa alcançar aí as metas de atendimento e são ações que devem ser realizadas logo nos primeiros anos do plano. A gente também tem outros programas, né, mais, relacionados aí com a, prestação adequada dos serviços, né. Então, destacar aí o primeiro, a manutenção dos sistemas coletivos, né, que é uma ação, contínua, nos moldes das ações já executadas aí pela Sabesp de manutenção dos sistemas coletivos de esgotamento sanitário. A gente também tem que, para o perfeito funcionamento do sistema de esgotamento sanitário, são necessárias ações para a identificação e correção de ligações clandestinas na rede coletora de esgoto e de drenagem pluvial. Então, para isso, deve-se implementar um programa contínuo de fiscalização em conjunto com ações aí de conscientização da população acerca da importância de eliminar as ligações irregulares, né? Os novos sistemas, né, de tratamento de esgoto que serão implementados, eles devem possuir licença ambiental junto ao órgão competente. Então nesse sentido, né, a gente tem essa ação, de, realização do monitoramento dos efluentes e do corpo receptor, para englobando, né, os parâmetros e frequências definidos, né, em legislação pertinente ou pelo próprio licenciamento dessas unidades. A gente também tem a ação de implementação de melhorias ambientais no sistema de tratamento de esgoto, né, que visa a realização do reaproveitamento de subprodutos e reuso de efluentes a partir de estudos a serem elaborados pelo prestador. Durante, né, a elaboração da revisão do plano, né, foram disponibilizados pela Sabesp algumas análises de monitoramento. No entanto, não foi possível avaliar a eficiência de remoção nas duas ETs, né. Então, como foram mostrados valores de DBO superior ao de referência, torna-se necessário aí aferir a eficiência de tratamento realizada aí em cada uma dessas unidades. Então, para isso, né, é proposto esse programa aí de garantia da eficiência do tratamento de esgoto, que, considera, né, as variáveis a serem monitoradas aí para essas 2 unidades. E por fim, né, a gente tem uma ação proposta, né, de conscientização para a manutenção dos sistemas individuais de esgotamento sanitário, que é uma ação aí que visa a prevenção e contaminação do meio ambiente e transmissão de doenças para as populações que fazem uso, né, de soluções, individuais. É importante destacar, né, que a gente prevê a instalação, de formas adequadas de esgotamento sanitário para essa população, porém é necessário o apoio, né, da administração pública municipal na execução de ações aí, tanto de capacitação, quanto apoio também, por exemplo, para a manutenção dessas unidades, para que no futuro, né, elas não possam retornar, a serem soluções inadequadas, como, né, como fossos rudimentares, né. Então, é esse destaque aí que a gente dá para essa ação.
Os investimentos necessários, né, até 2033 são requeridos em medidas estruturais investimentos da ordem de R$ 34.557.281 e no período de 2034 a 2041 de R$ 5.569.710. Já em medidas estruturantes, né, ou não estruturais, são necessários investimentos aí até 2033 de R$ 949.618 e no período posterior de R$ 603.042, né? Já para a implantação dessas soluções individuais, né, a gente tem que são necessários investimentos até 2033 da ordem de 3.205.547 e no período posterior de 1.650.979. Aqui a gente ilustra, né, o modelo tradicional de esgotamento sanitário, né, individual, que é a fossa séptica filtro anaeróbio sumidor, mas é claro que deverá ser realizado estudos, né, para cada região para verificar aí qual que é a melhor forma, né, melhor tecnologia a ser implementada. O, o PSBR, né, que é o Plano Nacional de Saneamento Rural, ele intitulou uma série de tecnologias aí que são consideradas adequadas para essa população. Então deve-se observar a quantidade de pessoas, as características regionais, né, os fatores ambientais, fatores possibilidade de reuso agrícola, são todas situações aí que podem ser observadas e outras formas aí podem ser adotadas também eh, ao longo aí do plano para suprir esse déficit. Então, essa é a apresentação, né, do esgotamento sanitário. Eu abro agora para que todos possam tirar suas dúvidas, fazer comentários ou contribuições. Alguma dúvida, gente? Pergunta, contribuição, algum apontamento que acha importante deixar frisado, né, no plano em relação ao esgotamento sanitário? Bom, então a gente vai entender, né, que vocês estão de acordo com o que foi apresentado e ressalta que até o dia 13 vai ficar disponível ainda para consulta o produto, então caso, né, vocês queiram contribuir para esses eixos que já foram apresentados, vocês podem aí permanecer à vontade. Eu agradeço, gente. Eu vou fazer a apresentação agora da oficina de Mairink e a Isa aqui vai assumir agora apresentando o eixo de drenagem urbana. Obrigado e boa tarde. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Isabela, eu sou engenheira ambiental, sou técnica do consórcio. Vou apresentar para vocês agora o eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. E, em seguida, a Ana Flávia vai apresentar o eixo de resíduos sólidos. Bom, então, em relação ao eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, né, primeiro um panorama geral a respeito da prestação dos serviços. O município conta com o plano diretor de macrodrenagem, né, e o plano diretor de macrodrenagem rural. Não existe cobrança pelos serviços, como é comum aí aos municípios brasileiros, e os serviços são prestados pela prefeitura por meio do Departamento de Obras e Serviços. Em relação à macrodrenagem, a gente pontua que os principais cursos d'água são os rios Sarapuí, Ribeirão Capanema, Córrego do Higino Moreira e Córrego da Olaria. Em relação à macrodrenagem, o tipo de sistema, a microdrenagem, perdão, o tipo de sistema é exclusivo para drenagem. O município conta, né, com o cadastro da rede de drenagem. Foi declarada a existência de 70 poços de visita, 271 dispositivos de captação de águas pluviais, né, que seriam os bueiros e as bocas de lobo. Além disso, foi declarada a extensão de 27,8 quilômetros de rede subterrânea. As fotos apresentadas foram coletadas no âmbito da realização da visita técnica para a elaboração do documento de diagnóstico. Então, quando a gente vai tratar, né, o planejamento desse eixo do saneamento, é importante a gente definir o que está sendo considerado atendimento adequado, né? Esses conceitos, eles foram definidos com base no Plan SAB para as áreas urbanas e com base no PSBR para as áreas rurais.
Então, né, de acordo com o Plano SAB, aqui também no âmbito da revisão do plano, a gente considera o atendimento adequado como sendo a ausência de risco de inundação. No entanto, aqui também a gente está propondo a extensão desse conceito, né, de forma que sejam considerados também os riscos associados a alagamentos, enxurradas e movimento de massa. Para as áreas rurais, esse conceito difere, né, com base no PSBR, e o atendimento adequado, né, equivale à presença de soluções de manejo de águas pluviais. Então, a gente faz a análise da existência, né, dessas soluções em duas escalas. A primeira escala seria o peridomicílio, né, que é a área dos lotes domiciliares, né, a área ao redor do domicílio, e na segunda escala, que seria o sistema viário interno, que são realmente aí as vias das áreas rurais. Então, com base nesses conceitos, né, definidos, o Plano SAB e o PSBR apontam indicadores e metas aí para o planejamento dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Então, para as áreas urbanas, o indicador adotado é o percentual de domicílios não sujeitos a risco de inundação nas áreas urbanas. Esse é um indicador calculado com base nos dados do SNIS, e o dado atual do município é que 100% dos domicílios estariam sem risco. As metas estabelecidas para 2033 e 2041, com base no Plano SAB, são de, respectivamente, 97,3% e 97,9%. Então, a gente observa que o dado declarado ele já está acima das metas estabelecidas. Então, a princípio, confiando nesse dado declarado, a gente propõe a manutenção desse percentual aí ao longo do horizonte de planejamento, né, até 2041. Para as áreas rurais, são propostos 2 indicadores pelo PSBR, que o primeiro seria o percentual de domicílios rurais localizados em vias com pavimento, meio-fio e boca de lobo, que analisa a presença das soluções de manejo de águas pluviais no âmbito do sistema viário interno. E o segundo indicador seria o percentual de domicílios rurais com dispositivo de controle do escoamento superficial excedente, que analisa a presença das soluções de manejo de águas pluviais no âmbito do peridomicílio. O primeiro indicador, ele é um indicador calculado com base nos dados do censo. Os dados não estão disponíveis para todos os setores censitários. Então, aqui, né, no âmbito do planejamento, a gente adota a premissa de que os setores que não possuem dados pelo censo, né, adota-se que todos os domicílios estariam em déficit. Então, por isso, o dado atual é de 0%, né, e as metas estabelecidas para 2038 e 2041 são, respectivamente, 45% e 49%. O segundo indicador, né, que analisa a presença das soluções de manejo de águas pluviais no âmbito do peridomicílio, ele é um indicador inexistente, ele é proposto aí pelo PSBR. No entanto, especificamente aqui para o município de Capela do Alto, que não possui população de aglomerado rural, a gente desconsidera esse indicador e fica só com o indicador de sistema viário interno, com base, né, nas premissas aí indicadas pelo PSBR. Então, no âmbito da elaboração do diagnóstico, do prognóstico, né, dos cálculos de demanda, foram identificadas as principais carências do município. Então, a gente pontua, né, a existência de pontos críticos de alagamento e de inundação na área urbana. Então, apesar de o dado do SNIS, né, estar declarado lá como inexistência de domicílios com risco de inundação, no âmbito da nossa visita técnica foram identificados pontos críticos de inundação e também de alagamento. Então, vocês vão ver mais para frente que uma das ações propostas é justamente a revisão, né, desses dados. Em segundo lugar, a gente pontua também a existência de pontos de ocorrência de erosão nas áreas rurais. Além disso, né, uma carência não só do município de Capela do Alto, mas é comum aos municípios brasileiros, é realmente a necessidade de atualização dos indicadores aí desse eixo do saneamento, bem como o aumento da confiabilidade dos dados existentes, como, por exemplo, né, como eu disse, o percentual de domicílios em risco, a extensão da rede, o quantitativo e a existência aí dos domicílios rurais atendidos com soluções de manejo de águas pluviais. A gente sabe que a drenagem ainda é um eixo muito deficitário, né, no que se refere aí à existência de bases de dados mesmo. Então, para sanar essas carências e garantir que as metas sejam atendidas, né, a gente propõe, então, algumas ações. Então, a primeira delas seria realmente a atualização do cadastro, manter atualizado, né, o cadastro completo aí das estruturas e da rede de drenagem urbana.
Em segundo lugar, a gente coloca, né, justamente a identificação aí dos domicílios urbanos com risco de inundação, não só de inundação, né, mas também de alagamentos e enxurradas, como eu expliquei anteriormente. Identificar a existência de ligações cruzadas aí indevidas, né, entre o sistema de esgotamento sanitário e de drenagem urbana. Regularizar a legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo, criando instrumentos de controle e verificação. Elaborar projetos de expansão, adequação e reposição do sistema de drenagem urbana. Realizar intervenções na drenagem urbana do município, garantindo a manutenção do percentual aí de 100% dos domicílios sem risco de inundação, alagamentos e enxurradas. Elaborar o plano de manutenção e limpeza do sistema de drenagem urbana. Realizar a manutenção e limpeza periódica dos dispositivos de micro e macro drenagem urbana. Elaborar o plano de manutenção das estradas vicinais. A adequação do sistema viário das áreas rurais aí no que tange ao manejo das águas pluviais, garantindo o atendimento de 49% dos domicílios rurais. Realizar a manutenção e limpeza periódica, né, das estradas vicinais e das estruturas de manejo de águas pluviais. Elaborar o plano de emergências e contingências, contemplando eventos críticos de inundação, alagamentos e enxurradas. E, por fim, implementar a rede de monitoramento hidrológico e o sistema de previsão e alerta. Então, para essas ações, né, e visando o atendimento das metas, foram estimados os valores de investimento para 2 horizontes de planejamento. Então, aqui eu já pontuo, né, que o Rafael fez uma observação em relação a esses montantes de investimento, mas, a princípio, os valores que a gente tem para as medidas estruturais, né, isto é, no horizonte de 2022 a 2033, cerca de 9 milhões de reais, e para as medidas estruturantes, nesse horizonte, 908 mil reais. Para as medidas estruturais, então, no horizonte de 2034 a 2041, são-se mais 2 milhões 645 mil, e para as medidas estruturantes, 264 mil reais. Então, de forma breve, né, esses foram os dados de diagnóstico e prognóstico do eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, e eu deixo agora o espaço para dúvidas, comentários e contribuições. Já começo com uma dúvida para o Rafael, que seria, que eu lembro que na oficina ele comentou que enviaria, né, uns projetos do FEIDRO para a gente fazer uma conferência desses dados de investimento, e aí eu conferi aqui, a gente não recebeu o e-mail, então eu queria saber se você consegue mandar esse material para a gente analisar com o economista, né, para a gente ver se consegue deixar mais condizente aí com o que você acha. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rafael. Sim, eu me lembro dos dados que eu falei que eu enviaria. Eu encaminhei no WhatsApp. No WhatsApp da Cobrap? Isso, que é o 31 95 20 14 15. Eu criei uns links do Drive com os dados do SNIS, que eu encaminhei este ano, e o link do Drive também com os projetos de drenagem que eu havia mencionado. Você quer que eu encaminhe por e-mail? Rafael, eu vou te pedir, por favor, que você encaminhe por e-mail, e aí eu já faço aqui, né? Já me comprometo que a gente vai fazer uma reunião com o economista para a gente analisar esses dados, porque eu não sei se eu... Pode falar. Qual que é o e-mail? Eu já digito aqui agora para não esquecer. Isabela Maciel. Eu acho que eu posso digitar aqui para você. Tá. isabelamaciel@pmsbcerizo.com.br. Esse número que o Rafael falou é o que está é o corporativo que está com a Ellen. Também a gente vai conferir com ela, se tiver a gente encaminha, viu, Isa? Tá, joia. O dia 30, foi no mesmo dia da oficina, foi no dia 30/6. Eu mandei no mesmo dia para tentar agilizar. Mas daí aqui eu já anotei, daqui a pouco eu já copio os links do Drive, eu encaminho no seu e-mail, daí você acessa e qualquer dúvida você me liga, me manda mensagem. Perfeito, Rafael. Eu te agradeço, até peço desculpas aí, realmente a gente já deveria ter olhado esses dados, né? Mas agora eu vou revisar e aí a gente te dá um retorno, tá? Tá, daí neles estão as... Eu não lembro exatamente, tá? Eu vou ter que revisar, mas neles é para estarem todas as obras do FEIDRO que
ocorreram nesses últimos dias, nesses últimos anos, na verdade, e as futuras que estão no planejamento, que a gente já tem Isso, certo. E do isso. SNIS, o SNIS foi tanto o SNIS de resíduos sólidos e o de águas pluviais que eu encaminhei nesse ano, os relatórios gerados automático pelo sistema, né, conforme a gente vai preenchendo, e os dados internos que eu gerei para chegar naqueles dados. Né, toda a minha base de informação e os dados das contas que eu fiz para chegar naquelas informações. Excelente, Rafael. A gente vai olhar isso tudo e a gente vai compatibilizar. E qualquer dúvida, eu entro em contato com você para a gente fechar esse. Deixar, né, certinho aí, porque realmente esses dados que você está mandando, a gente ainda não tem, não está disponível, né, no SNIS. Então, vocês que têm que mandar mesmo, que foi vocês que declararam, aí vocês conseguem mandar para a gente vai atualizar. Só vai estar disponibilizado no SNIS no próximo ano para vocês, Isso. público. Aí, Rafael, nesse sentido, eu só gostaria de mencionar, porque a gente já questionou, né, para o economista, e ele deu um retorno para a gente, aí só para contextualizar. O eixo de drenagem, ele tem uma característica peculiar, né, que ele mistura um pouco com o eixo com obras, né, e infraestrutura. Porque, por exemplo, o economista ele adota algumas premissas aí para estimar os investimentos, né? Realmente seria a presença de rede, né? Ele estima esses investimentos realmente de rede de drenagem e estruturas aí complementares. Então, não está previsto, por exemplo, pavimentação, né, e outras obras aí que ele julga de infraestrutura. Mas, de toda forma, a gente vai analisar esses projetos que você enviar, vai ver o que contempla e tentar fazer esse cruzamento aí das informações. Eu também entendia que não fazia parte da drenagem a parte de pavimentação e questionava o pessoal da engenharia. Mas eles falam que se não tiver a pavimentação, dependendo do jeito que for a drenagem, se for a mais comum, de boca de lobo, entope o sistema, né? Uhum. A manutenção. Daí eles falam que se não for para fazer com pavimentação, não compensa, porque senão vai gerar um prejuízo de entupir e às vezes até estragar um serviço feito. Entendi. As obras de Certo. drenagem que a gente tem lançado, a gente lança junto com o acabamento do asfalto. Daí vai guia, sarjeta e asfalto. Às vezes vai aquela sarjeta que eu não sei dizer o nome, mas que não tem boca de lobo, geralmente é nas vicinais, que é tipo meia canaleta. Uhum. Meia canaleta, não sei o nome. Tá. Não, certo. É assim, né? Porque a gente precisa adotar algumas premissas mesmo para estimar, né, os investimentos aqui do que a gente chama de drenagem urbana. Então, a princípio, né, a metodologia toda com base no PlanSAB e no PSBR realmente não está incluso, isso eu posso te adiantar, essa parte de pavimentação, né, de infraestrutura, que ele denomina infraestrutura. Mas, igual eu te disse, a gente vai tentar fazer uma compatibilização mesmo e para tentar chegar em valores mais coerentes aí, né? Pelo que eu tenho percebido, o asfalto e a guia e sarjeta é 50% do orçamento, né, de uma obra. Uhum. A última oficina que a gente fez, eu falei de uma obra de 5 milhões que estava para licitar, para chegar ao contrato. Chegou o contrato na semana passada e essa semana eu vou organizar os documentos para mandar para licitar essa obra. Então, só essa obra aí é 5 milhões, já chega nos 50% da apresentação, né, que vocês comentaram. Isso. Você mencionou três projetos, se eu não me engano. 2.900.000, 2.700.000 e 5 milhões. Ah, tá. Então, são os três, esse de 5 milhões que eu vou mandar para listar essa semana e dois que a gente está pedindo, que até o momento está dando tudo certo, o FEIDRO aprovou e foi para o Estado analisar, que é o da Francisca Sala Sanches, nome da rua lá, da avenida, e da rua 7 de Setembro, que é uma rua do centro da cidade aqui, da parte sede. A da Sala Sanches é no distrito do Porto. Uhum. Não, perfeito. A gente vai analisar esses dados aqui e a gente te dá um retorno a respeito desses montantes. Já é uma área consolidada, não, as duas são, mas é uma área que já tem asfalto, então a obra vai ter destruição asfáltica e é local que tem água e esgoto, que vai ser bem difícil de executar, porque é uma das áreas mais antigas da cidade.
e foi feita uma obra recentemente perto deles, e deu trabalho, porque a escavação, o tamanho da concha era certinho para caber entre os tubos de água e esgoto lá, não verificar nada. Já na Avenida Sala Sanches tem esgoto e água, só que é uma rua maior e não tem asfalto, então acho que é mais fácil, né, o pessoal executar. Certo. Não, ótimas informações. Muito obrigada. E aí a gente te dá o retorno quando possível, assim que possível, o mais breve possível. Tá bom. Obrigado. Obrigada, Rafael. Mais alguém, gente, gostaria de tirar alguma dúvida sobre drenagem urbana? Fazer alguma pergunta? Bom, então a gente vai avançar para o próximo eixo. Só um momentinho, pessoal, vou colocar a imagem aqui. A Isabela tá aí ainda? Não, acho que não, Rafael. Você quer que a gente informa alguma coisa para ela? Pode falar. Tá, é que eu dei uma olhada nos documentos que eu enviei da outra vez, e são as obras que estão em andamento e as obras que estão planejadas para acontecer no próximo ano. São 5 obras de drenagem. Perfeito. Pode deixar que eu vou usar ela aqui. Pode deixar. Se puder disponibilizar um contato direto entre eu e ela, um WhatsApp, talvez. Tá, pode deixar. Eu vou pedir Obrigado. para ela te mandar aí agora. Pode deixar. Obrigado. Nada. Aí, pessoal, eu sou a Ana Flávia e vou apresentar aqui para vocês agora um resumo, né, do diagnóstico e do prognóstico do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Lembrando aí, né, que teve um lapso temporal aí da época que a gente fez o diagnóstico, a gente vai apresentar algumas informações que na época foram validadas na oficina, né, mas como teve um tempo aí, vocês fiquem à vontade de fazer novas atualizações. Então, os resíduos sólidos, os resíduos, a gente classifica eles por tipologia. Então, vamos começar a falar sobre os resíduos sólidos urbanos, que são os resíduos domiciliares, que é aquele que é coletado nas portas da casa, né, aquele que a gente gera nas nossas casas, juntamente com os resíduos de limpeza urbana, que seriam os resíduos de varrição, os resíduos de capina também e poda. Então, o prestador do serviço é a Prefeitura Municipal, através do Departamento, né, de Meio Ambiente e o setor de limpeza urbana. Sobre a política tarifária, é cobrada uma taxa pela execução dos serviços, né? Essa taxa ela é cobrada juntamente ao boleto de IPTU, sendo aí somente, então, para a área urbana. Sobre os profissionais e equipamentos, né, utilizados, existem 9 coletadores e motoristas para o serviço de coleta, né, e 39 agentes profissionais envolvidos no manejo dos resíduos sólidos urbanos. Não são utilizados 3 caminhões compactadores com mais de 5 anos de uso, e foi mencionado na visita do município a necessidade, né, de o aumento da frota de coleta. Então, a destinação final dos resíduos é realizada no município de Peró, né, no aterro sanitário de Peró, sem área de transbordo. Então, os resíduos coletados são levados diretamente para o aterro sanitário de Peró. Sobre os resíduos recicláveis, né, que eles estão dentro dos resíduos sólidos urbanos, a gente destaca aqui a atuação da Cooperativa de Reciclagem de Capela do Alto,
que as últimas informações que tivemos, né, que a Corecá possui 8 cooperados e que ela tem dificuldades em relação à separação, né, dos materiais, porque a população muitas vezes não faz a separação dos resíduos, né, de maneira eficaz. Então, atualmente são coletados cerca de 220 toneladas de resíduos recicláveis no município, e de acordo com informações, né, repassadas aí na última oficina, nesse ano de 2023, a coleta seletiva passou a ser gerida por uma empresa privada, absorvendo os colaboradores da cooperativa, né, existente no intuito de sanar os problemas de desenvolvimento existentes. Então, a coleta seletiva abrange toda a área urbana e parte da área rural. Outro resíduo também levado em consideração nesse plano foram os resíduos de construção civil. Então, foi identificado, né, pontos de descarte irregular desse tipo de resíduos no município, quando nós realizamos a visita, né? Então, a prefeitura não dispõe desse serviço, sendo de responsabilidade do próprio gerador, né? A destinação adequada desse tipo de resíduo. E existe uma unidade de triagem de ECC parados, né? Então, a gente queria confirmar se ainda essa unidade está parada e se houve a retomada dos serviços. Sobre os resíduos de serviço de saúde, esse tipo de resíduo ele precisa de uma coleta diferenciada, ele precisa que uma empresa certificada realize a sua coleta e destinação. Por quê? Né? Dentro dos resíduos ali gerados, tem resíduos perfluorocortantes, também tem resíduos contaminados que eles precisam, né, de ser transportados de maneira diferenciada dos resíduos comuns. Precisa de uma maior cuidado e atenção, né? Então, o município de Capela possui, né, a contratação com a empresa Contemar, que realiza a retirada dos resíduos de serviço de saúde, né, e a destinação final desse material no município de Sorocaba. Então, a estimativa de geração em 2023 desse tipo de resíduo é aproximadamente 6 toneladas, e a previsão de 2041 é que tenha um aumento aí de 7 toneladas no ano. Então, aqui são apresentadas as metas, né, de atendimento levadas em consideração para a elaboração desse plano. Então, para a área urbana, né, foi considerado o Plano Nacional de Saneamento Básico, que determina que a porcentagem de domicílios urbanos atendidos com a coleta direta de resíduos sólidos até 2033 seja de 100%, sendo que o dado atual aí é de 100%, com a previsão aí para 2041 se manter, né, mesmo com o aumento populacional, com o aumento do número de domicílios, que haja o atendimento das novas áreas também para permanecer toda a área urbana servida com esse serviço. Já para a área rural, né, foi levado em consideração o estabelecido no Programa de Saneamento Brasil Rural, que determina que a porcentagem de domicílios rurais atendidos por coleta direta e indireta de resíduos sólidos até 2038 seria de 85%. Então, como, de acordo com a atualização, né, que foi realizada também na última oficina, o dado informado, né, pela prefeitura, de que atualmente a coleta da área rural é de aproximadamente aí 95%. Então, há a previsão aí, até 2041, que 100% da população rural seja atendida também com essa coleta, para que o município todo, né, que haja a universalização aí dos serviços, tanto na área urbana quanto na área rural. Então, as principais carências identificadas, né, foi descarte inadequado de resíduos domiciliares, né, em locais pelo município, locais na área rural sem coleta de resíduos sólidos domiciliares, né, ainda ali não atingiu 100%. A coleta seletiva, como mencionado, atende parte da área urbana, parte da área rural, né, e toda a área urbana. Inexistência de reaproveitamento de resíduos de capina e poda, inexistência de ecopontos, e antigo aterro de valas existente no município ainda não foi encerrado da forma ambientalmente correta. Então, de acordo com as carências identificadas, né, são propostas as seguintes ações: substituição das lixeiras em mau estado de conservação,
campanhas de educação ambiental para melhor separação dos resíduos sólidos recicláveis, né? Para que melhorar aí o aproveitamento desses resíduos pela cooperativa. A implantação de compostagem, que seria a reutilização, né, de resíduos orgânicos para resíduos de capim, de poda, também de alimentos, para ser gerado um composto aí rico em nutrientes, que pode ser utilizado em plantações e hortas. Implantação de placas de proibição e fiscalização pela Prefeitura Municipal. Essa ação é voltada para aqueles locais, né, onde tem a destinação inadequada de qualquer tipo de resíduo, tanto de domiciliares quanto de construção civil. A aquisição de um triturador de galhos para redução do volume de resíduos de poda e capina, que também podem, né, com essa redução aí, ser utilizados na compostagem. Elaboração e execução do programa do plano de recuperação de áreas degradadas para a área do antigo aterro de Valas, né, que é o estudo para saber se tem contaminação ou não, e as ações, né, que devem ser executadas para a reabilitação do local. Expansão e divulgação da coleta seletiva na área rural. Então, como, né, foi mencionado, a coleta seletiva não abrange toda a área rural, tão importante quanto, né, recalcular as rotas, abranger novas áreas, é importante também que haja a divulgação dessa coleta, para que a população saiba o dia que vai haver essa coleta, quais materiais que podem ser destinados para a coleta seletiva, como que deve ser a higienização, né, para que a coleta seja realmente efetiva. Instalação de ecopontos. Os ecopontos eles são importantes para evitar a disposição irregular de resíduos. Então, com a pessoa sabendo, né, que tem um local específico, que ela pode levar o resíduo de construção ali, que ela pode levar os recicláveis, diminui, né, a frequência da destinação incorreta. Então, a aquisição de novo caminhão para a frota de coleta também, e reestruturação da unidade de triagem de resíduos de construção civil. Como a gente sabe, aí tem o caminhão, né, adquirido pelo Cerizo, a usina, né, imóvel. Então, é importante que tenha um local licenciado para fazer a destinação desses materiais até que o caminhão chegue no município. E aumento do número de funcionários responsáveis pelos serviços de varrição, né? Então, a gente identificou que a equipe atualmente não é suficiente, então necessita aí do aumento do número de funcionários relacionados a esse serviço. Então, para as ações propostas aqui, né, são estimados aí até 2033, em medidas estruturais, 3.045.000 aproximadamente, reais, e de 2034 a 2041, aproximadamente 2 milhões de reais, e em medidas estruturantes, né, que são ações voltadas ao desenvolvimento institucional e a implementação de mecanismos de participação e controle social e a qualificação de profissionais envolvidos. Então, estão previstos aí até 2033, 650.000, e a longo prazo, aí, 2034 a 2041, 593.000. Dando um total aí, até 2033, de 3.969.000 reais, e de 2034 a 2041, de 2.555.000 reais. Então, finaliza aqui, né, a breve apresentação sobre o diagnóstico e prognóstico aí dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. E abro para dúvidas, comentários, contribuições, atualizações, né, de informações repassadas aqui. Podem ficar à vontade, pessoal, estou à disposição. Posso falar mais um pouco? Fique à vontade, Rafael. Tá. Eu anotei 2 pontos. Os resíduos de saúde, eles seria uma atualização, né? Na época que foi feito o diagnóstico, era a Contemar que coletava, agora é a Proactiva, que é a mesma empresa que coleta, para quem a gente encaminha o resíduo doméstico, resíduo sólido doméstico. Mas o endereço é o mesmo porque a Proactiva comprou essa parte da Contemar.
depois teve uma licitação de novo e eles mesmos que venceram. Então, só atualização da empresa, no caso, né? E o PRAD do antigo aterro, o PRAD é o Plano de Recuperação de Área Degradada, né? Que você comentou que tem que saber se tem contaminação. Isso. Tá. O PRAD está em andamento. A CETESB está acompanhando e exigindo também que a gente faça. Foi feita investigação confirmatória em 2014 e a detalhada em 2020, eu acho, mais ou menos. Eu lembro que estava na pandemia, que foi difícil do pessoal vir coletar as amostras de água. E daí a CETESB analisou e pediu para fazer mais uma investigação detalhada, porque não foi possível identificar a pluma de contaminação. Tem contaminação lá de chumbo, nitrato e cádmio, eu acho. E eu posso te passar os relatórios também, se quiser, por link do Google Drive também, que é bem grande os arquivos. E a gente pediu para o FEIDRO, fomos contemplados na semana retrasada, e essa semana os prefeitos vão votar oficialmente para indicar vários projetos FEIDRO, mas o de Capela está mais que 600 mil, 450 mil para a gente fazer essa investigação detalhada. Possivelmente será no ano que vem, né? Porque sempre tem um prazo aí para o Estado analisar, e são muitos projetos de vários municípios, 645 municípios que tem, não sei quantos mandam exatamente por FEIDRO, são vários comitês de bacia. Então, acaba que mais ou menos em fevereiro, março, que os contratos serão disponibilizados. Só que ano que vem também tem a questão eleitoral que não pode licitar em certos períodos, né? Mas acho que ano que vem a gente consegue executar a continuação. Se tudo der certo, né? Se ninguém recusar nosso pedido de dinheiro, de verba. Ah, que bom, então, E que daí, vocês conseguiram do FEIDRO, né? Então, aí, no caso, seria para realizar a investigação e ações também, né? não, é só a investigação detalhada com avaliação de risco, que eu acho que é a terceira, quarta etapa do PRAD. Eu acho que são 5 etapas, 6 etapas, eu não me lembro. E até o técnico da CETESB tinha dito uma vez que, na opinião dele, não estava difícil de reverter a situação de Capela. Imaginava que lá por 2025, 2026 estaria liberado pela CETESB para novo uso do solo, né? Com restrições deles, claro. Ótimo. Eu vou, com certeza, vou acrescentar essa informação. Sim, tá bom? Obrigada. Aí tem os mapas lá também, pode adicionar também se quiser, né? Ótimo. E também já enviei por e-mail para a Isabela lá os projetos, os dados dos NIS. Aí os de resíduos sólidos estão lá juntos no mesmo link. Se você puder conversar com a Isabela, daí você, ou se quiser eu passo um e-mail só para você também. Aí você confirma alguns dados, mas eu acho que da outra vez eu fiz os apontamentos e você alterou aí, né? Eu acho que Isso. Só a questão do atendimento da área rural, que eu fiz alteração aqui, mas seria interessante se tivesse algum dado de oficial, né? Do SNIS, por exemplo. Então, se você mandou os dados mais recentes que vocês informaram aí, eu posso colocar exatamente que eu alterei com base no que você mencionou, né, na oficina. Daí não seria um dado do SNIS ainda, né? Seria um dado da prefeitura, porque do SNIS ainda não foi publicado, né? Não, vou manter como da prefeitura, então, que esses últimos dados que você mandou para ela foi o que vocês informaram ano passado ou esse ano? Esse ano. Ah, tá. Não, beleza. Foi, acho que em maio. É dia 30 de maio, eu acho que tinha que enviar. Ah, tá. Não, beleza. Daí, assim, não tem o percentual de quanto da área rural, quanto da área urbana que é coletado, porque a gente não tem esse dado. Agora, que nem você falou, tem a nova empresa que assumiu,
Ela assumiu tem poucos dias, não tem nenhum mês ainda. Então, a gente pretende construir indicadores junto com eles. A gente sabe que passa o município inteiro, mas onde que está falho, onde que pode melhorar, a gente não sabe exatamente. Que é isso que a gente pretende. E intensificar a parte de educação ambiental também para melhorar a adesão e a eficiência na separação e coleta pela população. Não, joia. E essa empresa que você falou, eu tinha entendido que ela tinha entrado só na coleta seletiva, mas no caso ela é nova tanto para a coleta seletiva quanto dos resíduos domiciliares também? Não, é só É só coleta, da coleta seletiva. Ah, não, beleza. coleta seletiva e ecoponto. Ah, tá. Não, beleza. Ecoponto ainda não tem implementado, ela que vai implementar e depois ela vai implementar alguns pontos de entrega voluntários também. Show. Não, beleza. Essa atualização eu já coloquei lá sobre o que eu apresentei aqui, eu também coloquei já no documento já, Se que está em consulta. você quiser, tem o nome da empresa agora, que antes eu não tinha. Você sabe aí agora? Pode me falar, ou se não, se você quiser me mandar depois. Eu acho melhor mandar depois. Tem o Tá. contrato, o edital, a proposta deles, posso mandar. Acredito que eu posso mandar tudo, né? Que é tudo público. É. Se você quiser, pode mandar pelo e-mail da Isabela mesmo, que a gente se comunica, que ela me informa, ela me passa as informações. Aham. Tá. Porque o meu também, eu posso passar o meu e-mail também, mas é só porque você já mandou para a Isabela, né? Aí você já tem o e-mail dela salvo aí, mas se você que sabe, se quiser eu coloco o meu aqui no chat também. Pode pôr, por favor. Vou colocar aqui. Daí eu mando para as duas. Para não ter perigo, né? Tem. Não me... São esses pontos que eu anotei, não me lembro se tem mais algum. Ah, não, então tá ótimo. O restante tá ruim mesmo. Não, sempre é necessário melhorar, mas fazendo a poucos passos, mas evoluindo, né? Com o tempo vai melhorando. Sim. Então tá ok. Obrigada, Rafael, pelas suas contribuições. Obrigado. Mais alguém, gente? Alguma questão? Bom, então, de forma breve, né, essa foi uma síntese dos conteúdos de diagnóstico e prognóstico que foi apresentado para cada um dos eixos do saneamento. A gente frisa que os produtos eles continuam disponíveis no site para consulta até o dia 13 de agosto, então talvez seja importante, né, que a prefeitura possa divulgar junto aos seus contatos o site do PMSB, onde está acontecendo a consulta, até o próximo dia 13 de agosto. A gravação da audiência vai ficar disponível no canal do YouTube e no site também da revisão do plano, então também a prefeitura pode ter acesso depois ao que foi discutido aqui. E aí a gente conta com seu apoio, Rafael, agora no envio dessas informações. A Ellen nos informou aqui que já te enviou o contato da Isabela. Caso você tenha alguma questão também, pode falar com ela. Ela pediu desculpa, né, por não ter encaminhado antes as mensagens, mas o que você precisar, você pode encaminhar para ela aí no WhatsApp e aí também entrar em contato com a gente pelos e-mails que a gente já disponibilizou aqui no chat. Então, a gente queria, né, agradecer a todos, a presença de todos e continuamos à disposição aí para receber as contribuições, para que a gente possa anexá-las aí na revisão do plano de vocês. Tudo bem. Você falou que essa gravação vai ficar disponível, né? Isso. Tanto no canal, né, do YouTube, quanto no site também. Tá, que eu vou querer dar uma olhada revisar a parte de água e esgoto, porque eu vi vocês apresentando, mas eu não me lembro de cabeça os dados, como eu lembro de drenagem e de resíduos, que estão mais ligado direto com isso, né? Aí, qualquer coisa, se tiver algum apontamento, eu já converso com vocês. Joia, combinado, Rafael. Tranquilo. Então tá. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.